Olha, é de fato da natureza humana um certo drama sobre as coisas. Às vezes, um drama muito honesto, de uma situação que é dramática. Às vezes, um exagero, uma questão consciente ou inconsciente de dramatizar ao ponto de colocar suas feridas para fora, de fazer chantagens emocionais. Fato é, sendo de uma natureza humana e da correlação, né, de um ser humano com o outro, da vivência em comunidade social, bom, esse drama sempre chega ao outro, sempre é compartilhado. E aquele que recebe tem que entender como lidar com isso e como viver com isso. Só que nesse mecanismo de convívio, dentro das nossas compensações emocionais, pode ser que alguém use dessa dramatização com certo exagero e com certa dominância sobre o outro, em contrapartida, tendo um segundo, esse que talvez sofra com essa dramatização, que acaba sendo enredado por isso, acaba não conseguindo limitar, impedir, ou às vezes pela rotina, o esquema de vida ali, moram juntos, acaba sendo algo que faz mal e sufoca. Hoje a gente vai entender sobre esse lugar de um drama exagerado. E quando nós dizemos exagerado, a gente não está julgando a história. Cada um tem uma história e talvez ela tenha sofrido grandes coisas, mas exagerado para aquele outro que está fora, que é o outro, né? Que é um personagem que pode até ter muito vínculo, muita intimidade, mas não é o dono daquela história e está sendo sufocado por isso. Por isso nosso título é Não Deixe o Drama do Outro Acabar com a Sua Vida, no sentido de te enredar de fato, te prender e te aprisionar num drama que emocionalmente te pega muito. Para isso nós vamos passar por esses pontos aqui. A responsabilidade por si mesmo, depois o drama como defesa e por último, acolher não é se anular. Vamos olhar para tudo isso. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. Bom, e rapidamente te convido para se inscrever no canal e curtir o vídeo, a forma que você nos apoia, e dizer que aqui na descrição tem uns links, tanto para as minhas redes sociais, tanto para os meus livros. Então, o nosso primeiro ponto, ele é um ponto muito interessante, porque ele serve tanto para você mesmo quanto para pensar no outro. É um ponto duplo aqui. Vamos lá. A responsabilidade por si mesmo. Por que um ponto duplo? Quando nós estamos falando da responsabilidade por si, nós estamos falando sobre o que você faz com essa situação e o que esse outro deveria fazer com a situação dele. Realmente, esse é o lugar do autocentrado, né? Eu lidando com a minha própria vida. E aqui a palavra responsabilidade é muito importante porque há uma diferença entre culpa e responsabilidade. Às vezes, nós estamos diante de uma história realmente de alguém que sofreu muito, que vive um drama e que manifesta isso constantemente, e não dá para falar que ela é culpada por isso, a depender desse trajeto, mas dá para falar que ela é responsável. Afinal, essa é a única história dela, a história que ela tem, só ela pode fazer algo com isso. Idem para você, que está ali sofrendo com isso ou podendo ter influência sobre isso e é o único responsável pela própria vida. Então, também está na sua responsabilidade ter que lidar com isso. Quando nós entendemos a responsabilidade por si mesmo, é tanto para a gente entender que o lugar que você se reorganiza tanto não pode depender do outro. Se o outro ajudasse, se o outro parasse, se o outro colaborasse, perfeito. Mas tanto não pode depender do outro, quanto também é uma forma de ver que esse outro não pode depender de você. Porque senão a gente cria uma relação simbiótica. E eu acho que aqui a gente está falando de elos emocionais, né? Porque se fosse um elo só do pragmatismo, do convívio, de repente eu me isolo num quarto, eu passo menos tempo junto, eu sei que nem sempre é fácil, mas quem sabe eu consigo alguma distância pelo tempo que eu estou fora de casa ou que eu não encontro essa pessoa e tal. Mas no elo emocional, a gente deixa as portas abertas, né? E a gente recebe o drama, a gente tenta acolher de alguma forma, mesmo às vezes irritadíssimo, porque gera uma culpa ao não acolher aquele que é amado, aquela que é amada, enfim. Então todo esse mecanismo é bastante complicado. A gente vai entender daqui a pouco que acolher, como eu disse na leitura dos tópicos, não é se anular, não é dar as costas, tem um jeito ali da gente encontrar isso, a gente já vai falar sobre isso. Mas aqui eu quero que a gente perceba que é importantíssimo se eu dou a dimensão de que a responsabilidade da reorganização do espaço também é da minha parte aqui do meu lado e também é da parte do outro do lado dele e ele não tem interesse de parar, eu pelo menos falo assim, isso aqui é dele, isso aqui ele tem que lidar sozinho, ele vai ter que arrumar opções, eu vou até poder ajudar, somos família, somos amigos, mas dentro de um limite ao qual eu me proteja. Nem que para isso uma verbalização clara ou uma atitude clara que fale sobre isso seja possível.
clara ao ponto de até explicar para o outro tudo isso que eu estou dizendo, de uma maneira, claro, muito mais simples e direta, para que esse não se sinta abandonado, ou desprotegido, ou desacolhido. Não é isso. É porque existe um limite, e esse limite do outro tem que estar num lugar onde proteja os seus espaços, proteja a sua liberdade, proteja a sua capacidade de continuar tendo bem-estar na sua vida. Senão, a gente realmente se perde. Então, esse primeiro ponto é para a gente cravar o seguinte: cada um é responsável pela sua própria história. Tanto você de adaptar os limites disso, quanto do outro de lidar com aquilo que o angustiou. Somos apoios, sim, mas a responsabilidade é sempre muito íntima e individual. Dito isso, aqui a gente vai aprofundar um pouco, tá? Pensando bastante de uma forma psicanalítica na coisa, que é o drama como defesa. Ainda que como psicanálise, vou tentar ser bastante simples, bastante didático para a gente entender isso de uma maneira bem prática, que veja bem, o quanto que um sujeito que dramatiza muito, e vamos lá, mais uma vez, não dizendo que ele não tenha motivos para isso, mas tem uma grande dramatização, o quanto que isso serve de muitas defesas, algumas justíssimas e algumas talvez como fuga. As justas, talvez o seguinte: precisa colocar para fora, precisa desabafar, sofrimento, tensão, precisa sempre de ser distensionado. E é uma defesa do corpo, de repente, isso explodir, isso sair para fora, porque também o guardar pode fazer mal. Beleza, mas tem outra defesa que é a mais fugitiva, que é a mais difícil, porque impede a evolução, o crescimento constante de acontecer. Que é o seguinte: enquanto esse sujeito está no lugar do drama, e em paralelo talvez a gente possa colocar o lugar da vítima, talvez ele fique ausente da responsabilidade de fazer algo com isso. Não acabei de usar a palavra responsabilidade no nosso primeiro ponto? Pois é, talvez ver que ele foi vítima, que fizeram mal a ele, que a vida não foi justa com ele, impeça esse sujeito de ter a responsabilidade da ação, né? Tipo assim, tá frágil, a vida me fragilizou, eu não consigo. E mais uma vez, talvez a vida tenha de fato sido difícil. Mas impede esse olhar desse sujeito se perceber também corresponsável por estar onde está. Lembra que a gente falou que sempre tem a correspondência? Pois é, a gente sempre tem parte sobre tudo o que nos acontece. E aí, por que então eu mantenho um lugar que me protege de vítima? Porque me deixa só no lugar de ser acolhido, não de ter ação, não de ser protegido. E vamos combinar, por mais que seja um lugar de sofrimento, ser acolhido, estar no lugar do frágil, traz muitos benefícios. As pessoas nos ajudam, as pessoas estão às nossas disposições, a gente meio que pode xingar tudo e falar de tudo porque vão compreender ou nos ouvir através da dor, né? Pode ser extremamente chato, mas vai ter um contexto. Esse é um lugar perigoso, porque o sujeito acaba se protegendo de ter a necessidade e a responsabilidade de se movimentar por si próprio, de retomar as responsabilidades de sua própria vida, de seus próprios interesses e passar a ser responsável pelo que vive. Isso, de novo, traz uma pressão, traz talvez um medo de ser incapaz, etc. e tal. Então é importante a gente olhar que o drama do outro sempre tem um lugar defensivo sobre uma vida também individual, forte e autoral. Que seria muito bacana que acontecesse, mas assusta também. Isso é para a gente ver que não é então só consequência de ter se machucado, ter uma história de sofrimento, mas também um jeito de se permanecer ali, não porque a dor é gostosa, mas porque as responsabilidades, sair dali, se tornar talvez um protagonista, alguma coisa, traz talvez medos, angústias que o sujeito se sente incapaz de encarar. E aqui temos aonde a gente entende o seu encaixe, mais uma vez, sobre tudo isso de uma maneira muito mais justa, que é acolher não é se anular. Veja, acolher faz parte da parceria e, obviamente, há disposições de acolhimento diferentes a depender de com quem a gente está lidando. Uma família, alguém querido, alguém amado, a gente pode estar muito cansado, muito saco cheio, mas a gente, em geral, se dispõe a estar ali, a estar do lado, a acolher. Uma pessoa menos próxima, uma pessoa sem intimidade, você vai até um outro limite, né? Mas fato é que acolher está dentro do nosso sistema, está dentro das nossas relações, está dentro até da nossa manifestação afetiva. Mas quando isso se torna anular a mim mesmo, perdemos o equilíbrio. E é importante que isso não seja uma coisa antagonista à outra, né? Uma coisa inimiga da outra. Eu posso acolher e não me anular. Porque se eu estou acolhendo e me anulando, não significa que o contrário disso seria não anular, ou melhor, não acolher.
O contrário disso seria acolher de uma outra maneira, acolher de um outro modo. Então o que eu quero dizer é, vou ajudar, vou proteger, vou dar um apoio? Sim, de uma forma a qual não atravesse o meu estilo de vida, o meu modo de vida, os meus objetivos. Ah, mas hoje, Vitor, eu precisei ir lá, deixei de fazer minhas coisas para dar um apoio e tal. Ok, é uma vez, um dia, uma exceção, não é uma rotina. Eu estou falando de interromper a sua história, ou nem dar início a algumas histórias, a sonhos, a vontades, a desejos, por conta de um drama do outro, que vou falar mais uma vez, que pode ser justo, pode ter justificativa, mas mais uma vez eu não posso interromper o fluxo da minha vida por este outro. Isso não ajuda para começar, né? Esse tipo de apoio, na verdade, só vai criar uma atmosfera ainda mais problemática, ainda mais estagnada, e não faz bem, né? Não, só vai te prejudicar, o outro não vai melhorar porque você se anulou, entende? Então, este encontro e esse equilíbrio é absolutamente necessário e muitas vezes, por um certo enredamento familiar, afetivo, repleto de culpa, o sujeito se sente na necessidade, né, de fazer uma interrupção muito generalizada para atender a demanda de um outro, a qual ele ama, a qual ele quer carinho, ele quer cuidado. E aí isso acaba gerando um desequilíbrio feroz na vida, né? Esse é um lugar que a gente tem que prestar atenção. Então não é desacolher, é dar outro tipo de acolhimento que equilibre as coisas. Lembrando que uma pessoa nesse drama desorganizada pode ficar recalcada de te ver também vivendo boas coisas. Então preste atenção nas chantagens emocionais. Esse recalque pode até não ser por má intenção consciente, mas tem um inconsciente ali que para uma pessoa ferida ver outra vivendo boas coisas pode ser motivo de orgulho ou pode ser motivo de recalque por mais que ela te ame, por mais que ela goste de você. Então olhe para esse jogo, fique atento e vamos cuidar dos seus espaços. Bom, é sempre sensível essa mistura, né, de limite, de fronteira, mesmo lidando com pessoas que amamos. Pois é, o amor tem limite, o carinho tem limite, ou pelo menos tem rotas certas que gerenciam a vida de uma maneira mais justa, mais honesta, né? Não pode ser uma forma livre, liberada, para ser de qualquer forma, alguém ali vai se prejudicar, ou todos, isso não é bem-vindo. Espero que tenha ajudado com essa reflexão, agradeço a sua confiança mais uma vez e te convido de novo para se inscrever no canal e curtir o vídeo, é muito importante, nos ajuda muito. E deixar o seu comentário aqui contando a sua história, partilhando as suas vivências, suas opiniões, é sempre muito legal as conversas que surgem por aqui. De restante, eu só desejo que você seja feliz e dizer que, claro, estamos no caminho certo. Um super beijo para você.